O Supremo derruba o voto impresso para as eleições esse ano. Em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, reportagem de Marcela Lorenzetto. Com 8 ministros contra e 2 a favor, o Supremo Tribunal Federal derruba o voto impresso nas eleições deste ano. A Corte analisou a ação proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra a lei de 2015, que instituiu o voto impresso. Para ela, a medida proposta é um retrocesso e vai na contramão da garantia do anonimato do voto. Essa lei nova repetiu, literalmente, parte daquele texto e parece não ter eliminado os riscos ao sigilo do voto. No início da sessão, entidades que são amigas da Corte no processo usaram a tribuna para defender a impressão do voto. O relator, ministro Gilmar Mendes, criticou o voto impresso, mas entendeu que não há inconstitucionalidade na impressão e ressaltou que a mudança deveria ser implementada gradualmente. A disposição impugnadas estão sendo implementadas de acordo com a disponibilidade de recursos e as possibilidades da Justiça Eleitoral. Já assentei, portanto, que a priori eu não vejo como inconstitucional a exigência da impressão do voto. É possível ao legislador dar maior definição aos meios de cumprimento da norma, desde que forneça os meios necessários. A maioria dos ministros declarou que não houve fraude nas urnas eletrônicas dos últimos processos eleitorais. Ricardo Lewandowski chegou a dizer que a urna brasileira é um paradigma de excelência. Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar a favor da ação, alegando que existe o risco de quebra do sigilo. Mas entendo que, no caso, a opção específica retratada no artigo 59A, ela fere a sigilosidade e a liberdade do voto. Eu voto no sentido de conceder integralmente a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do ato impugnado. O ministro Luiz Roberto Barroso reforçou que o medo do voto eletrônico não faz sentido no mundo atual, já que a tecnologia está presente em diversos serviços. Edson Fachin, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente da Corte, Carmen Lúcia, seguiram o entendimento. Ao fim do julgamento, Luiz Fux anunciou que vai revogar a licitação de 57 milhões de reais já realizadas para a compra de urnas com impressoras. Professor Vila, mais cedo entrevistamos o doutor Alberto Lissolo. Sim. Ele acha que foi um erro do Supremo tomar essa decisão. E qual é a sua opinião? Olha, tem toda uma discussão, não é de hoje, sobre a suposta fraude, o que ocorre na urna eletrônica e tal. E muitos falam, estou repetindo o discurso, que dizem, mas por que os outros países não adotam a urna eletrônica? Por que nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra, na França, etc. tal? O que eu sempre muitas vezes falava aqueles que me arguiam sobre isso é como que a mesma urna elege, por exemplo, a presidente da República de um partido e para governador, a mesma urna, um candidato de outro partido, né? Aí alguns dizem que o problema não é a urna, é a transmissão dos dados. E me apresenta a gente aqui até do TSE aqui de São Paulo, sabe? E a grande questão que a decisão do Supremo porque o Luiz Fux não votou, né? Porque ele é presidente do TSE, ele se absteve, é de que você acabaria com o sigilo do voto, né? Tem questões do campo econômico, tal, estrutural, mas vamos discutir a questão do sigilo do voto. Esse seria o cerne da questão, o que me parece, assim, também à distância, eu não sou nenhum especialista no assunto, correto, né? Agora vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas eleições. Mas até agora, todas que ocorreram, não só a apuração foi rápida, como também você não encontrou casos de fraude. Quando era o voto manual feito nas cédulas, tinha problema. Tem eleições famosas em Alagoas, por exemplo, que deixava sem preencher, porque havia um quadradinho. Você mais novo não viu cédula, tal, quando era cédula, tinha um quadradinho para votos majoritários, né? E aí você colocava um X ou deixava em branco. Então, quando vinha em branco, tinha muitos mesários e na hora da apuração que colocava X. Isso tem um monte de casos famosos de fraudes eleitorais. A cédula única começou no Brasil em 1955, na eleição do JK, que foi eleito presidente da República. Não tinha cédula única. Antes era pior ainda, você tinha que jogar o papelzinho com a denominação do candidato, com o nome do candidato que você ia votar. Mas a história tem mostrado isso. Agora, por que os outros países não adotam? Eles são outros 500. Cada país tem o seu caminho. Veja aqui na Flórida, na eleição americana, lá do Al Gore, lembra? Que deu toda aquela confusão. Tinha problemas no voto na Flórida, que você furava um buraquinho, um cartão, e nem sempre sabia se o cartão estava furado ou não. Deu uma polêmica danada na Flórida. E foi resolvida a questão, até com a presença da Suprema Corte americana, com o Al Gore resolvendo aceitar a derrota.
quando ele não tinha sido derrotado, né? Vale lembrar que ele não tinha sido derrotado. Então, até agora, eu sei que muitos não ficam falando, tem todo saco, não sei se é visão conspirativa ou não vou emitir juízo, mas as urnas eletrônicas têm se mostrado seguras, até prova em contrário.